Olá e seja bem-vindo ao Rua Segura Especial Compacto, que reúne alguns dos melhores momentos de reportagem realizados no terreno com forças de socorro e segurança. Vamos mostrar-lhe o resultado de uma operação da PSP de Sintra que desmantelou uma rede de latrocínio, um caso de tentativa de homicídio na Amadora, entre outros casos, e também ainda o trabalho da GNR, que é também um acontecimento turístico. Para ver, já a seguir neste espaço de informação exclusivo. Para já, os distúrbios no bairro 6 de Maio, na Damaia. Carros incendiados, prédios apedrejados, montas partidas. A revolta está diretamente ligada com a morte de um jovem de 15 anos. Encheu-se de fumo o bairro 6 de Maio. Ainda não era meia-noite quando os distúrbios começaram. Estavam aqui muita gente a tirar. É o Iraque português, isto é o Iraque português. Isto é alvejaria que a gente não sabe porque isto é pura maldade. Isto é pura maldade, não é mais nada, porque não se percebe porquê. Eram mais de 15 ou 16. Com cara tapada, tudo. Cara tapada, tudo tapado. Mas isto não prata do dia. Para a polícia E fizeram o que fizeram. Aquele primeiro andar começou a arder. Estava os bombeiros ali em cima e eu estava a telefonar para os bombeiros a dizer que o primeiro andar estava a ser consumido. Os moradores dizem que o grupo agiu de cara tapada e luvas. Apedrejaram prédios e lojas, incendiaram caixotes do lixo e carros. O alarme tocou e pronto, quer dizer, tocou porque mandaram uma pedra e partiram o vidro, como está a ver, este e este aqui. O senhor, quando aqui chegou, o carro ainda estava a arder? Não, já estava neste estado em que está. Mandam pedras, alguns ali daquele sítio. Para aqui, não é? Para aqui, pronto, este sítio está aqui mais exposto, de esquina, e pronto, sofre com isso. Hoje, além disso, pronto, como não deviam estar satisfeitos só com os vidros, aproveitaram e incendiaram a carrinha. Os moradores dizem que a polícia demorou muito tempo a chegar ao local. Os acessos foram cortados. A polícia cercou o bairro 6 de Maio. Mas tem que se identificar. Como eu sei que você é jornalista? Sou jornalista do Rua Segura, Miguel Fernandes. Identificação. O senhor tem que se identificar, como deve perceber, eu estou a fazer o meu trabalho. Eu tenho que cumprir ordens. Está bem. Quem aqui mora diz que os desacatos surgem como represália. Alegadamente, a polícia terá agredido um jovem de 15 anos que acabou por morrer esta quarta-feira. E foi isso que terá levado à revolta do grupo. A gente ouviu que bateram nela, não sei o que passou. Morreu a criança, todo mundo ficou revoltado. Disseram que foi a polícia. Foi a polícia que bateram na criança. As pessoas revoltaram-se por causa dessa morte? Sim, é isso. Porque eles perderam o amigo deles. Que ela estava revoltada. Não é uma coisa como diálogo. E ele chegava, levava o miúdo para a esquadra e falava, não é preciso bater, né? Pronto, porque eles revoltaram por causa de bater, até a criança morreu. A polícia continuou no bairro durante toda a noite. Na estrada, os vestígios de uma noite violenta. Tal como já aconteceu no passado, a manhã após os distúrbios foi mais tranquila no bairro 6 de Maio, mas os tumultos da noite deixaram as suas marcas. A revolta está... A normalidade regressou ao bairro 6 de Maio, na Damaia. Ânimos mais calmos depois dos confrontos na noite de quarta-feira. Na origem dos desacatos, de acordo com os moradores do bairro, está a morte de Diogo Filipe, mais conhecido como Mussu, um jovem de 15 anos que alegadamente foi agredido pela polícia há 2 semanas após uma rusga policial no bairro. Ele foi agredido pela polícia e a polícia depois largou ele foi para casa
Ele foi para casa e ele estava a dizer que está a sentir dor de cabeça, sendo muita dor de cabeça. A mãe levou para o hospital, lá no hospital deschamparam ele a cabeça, fizeram uma limpeza, mas já era tarde, porque ele podia ter dito logo no princípio, ele ficou com medo da reação da família também. E o medo de denunciar o bofe é que fez isso. As fortes dores de cabeça levaram a que o adolescente fosse internado no Hospital Amadora Sintra, mas Diogo acabou por não resistir a um grave traumatismo craniano. A família e os moradores do bairro estão revoltados e pedem justiça. Estou com muita dor. A morte dele também não traz de volta. Coisa que eu quero é só justiça, mais nada. O jovem que ele leva na escola tem que bater, até alejar na cabeça para arrebentar uma veia na cabeça, até falecer. Isso não está correto. Tem havido casos aqui dos jovens que cada vez que os polícias começam a fazer rusga, eles começam a dar porrada no jovem. Cada vez que os jovens vêm para casa, vêm já com alguma coisa arrebentada por dentro. Eu, como mãe, eu tenho filho de 16 anos, eu mandei meus filhos ir embora porque já há 2 mortes com essa desse jovem. Já faz 3 mortes. 3 mortes aqui. Então, se um rapaz de 15 anos morre assim dessa forma, amanhã posso ser eu, qualquer pessoa aqui no bairro, mano. A notícia da morte de Mussu espalhou-se pelas ruas do bairro. De imediato, o caos instalou-se. O cenário foi de devastação. Quando chegámos ao local era um cenário assustador. Era assustador porque a finalidade dos bombeiros é chegar ao local, atuar e eliminar o incêndio. E quando chegou ao local ouvia-se tiros, ouvia-se algum movimento brusco da parte da PSP e de alguns moradores do bairro. Naturalmente que nos assustou um bocado, porque a nossa finalidade não é entrar num cenário de guerra praticamente, não é? É entrar assim, mas apagar o incêndio ou socorrer alguém se necessário. Depois da situação controlada, durante o policiamento, 2 indivíduos foram detidos. Para além das equipas de patrulhamento da Amadora, foram ainda mobilizadas as equipas de intervenção rápida, o Grupo Operacional Sinotécnico e o Corpo de Intervenção da PSP. Ao longo do dia desta quinta-feira, foram iniciadas as limpezas nas ruas do bairro, nomeadamente a retirada dos caixotes do lixo incendiados. O patrulhamento da polícia na zona foi reforçado. Permanece ainda no local equipas do Corpo de Intervenção em alerta. Outras informações referem que o jovem deu entrada no Hospital Amadora Sintra há 2 semanas, onde lhe foi diagnosticado um problema vascular. O jovem acaba transferido para o Hospital de Santa Maria e morre. A polícia nega que tenha havido qualquer tipo de agressão, mas já abriu um inquérito interno. O jovem deu entrada há 2 semanas no Hospital Amadora Sintra. Foi-lhe diagnosticado um problema vascular. Não se sabe quanto tempo esteve internado, mas estava clinicamente estável quando foi transferido para o Hospital Santa Maria. Foi operado, mas acabou por morrer esta quarta-feira. Desconhecem-se para já os motivos que levaram Mussu ao hospital. A família culpa a polícia por alegadamente ter espancado o jovem. Na origem do caso está um assalto. A 10 de maio, a PSP deteve Mussu e mais 3 suspeitos por terem assaltado um supermercado na Amadora. Foram apanhados em flagrante delito. O assalto rendeu 230 € em bebidas alcoólicas. Foram levados para a esquadra. A polícia diz que o jovem saiu pelo próprio pé, mas a família garante que Mussu foi alegadamente agredido. A polícia nega, diz mesmo que não houve necessidade de assistência médica a nenhum dos envolvidos no assalto. Ainda assim, a PSP já abriu um inquérito interno para apurar se existe alguma relação entre a detenção do jovem e o internamento. Mussu estava referenciado pelas autoridades desde 2008, tinha antecedentes criminais por roubo com armas de fogo e roubo de veículos por carjacking. Nós vamos começar uma conversa aqui em estúdio com o professor Rui Pereira. Vamos pegar, obviamente, neste assunto para esmiuçar um bocadinho mais esta questão deste movimento por arrastão, digamos assim, quando alguém se lembra de, mediante uma causa, fazer este tipo de coisas. Como é que isto evolui? Pois... Em primeiro lugar, há aquilo que deu origem a todo este incidente, que foi a morte desta criança, que todos lamentamos, evidentemente. O jovem Diogo Seidi, conhecido por Mussu, é um jovem de 15 anos, morreu no hospital. Em primeiro lugar, temos de confiar, quer na investigação que a PSP está a levar a cabo, quer
na própria autópsia que será feita no hospital, na autópsia, eventualmente até uma autópsia médico-legal, porque a alegada agressão foi há 15 dias, a morte é hoje, portanto é necessário esclarecer qual foi a causa médico-legal da morte desta criança. Depois, evidentemente, eu acho que a Polícia de Segurança Pública fez bem em instaurar um inquérito para saber e tirar completamente a limpo se houve ou não alguma agressão na esquadra. Mas não podemos, em toda esta história, presumir que os polícias são culpados. Nós falamos muito na presunção de inocência a propósito de todos os cidadãos e é um princípio constitucional essencial, válido no processo penal, mas vale também, evidentemente, para os agentes da polícia. E, portanto, não podemos ter preconceitos e considerar antecipadamente que eles agrediram a criança. É necessário apurar se aconteceu alguma agressão. E, sim, portanto, até porque, por enquanto, as únicas vozes que se ouvem são da família, de amigos e das pessoas que estiverem envolvidas neste estudo. Mas não é fácil, inclusivamente, numa esquadra em que há vários elementos da polícia, todos estarem numa conspiração de silêncio para agredir uma criança, sobretudo tratando-se de uma criança indefesa. Portanto, é necessário deixar assentar a poeira, apurar bem os factos. E depois eu chamo a atenção para o que disse aqui a mãe da criança. O que é necessário é que se faça justiça e é necessário confiar nas instituições. No Estado de Direito tem de se confiar nas instituições. A resposta da violência de rua nunca é uma boa resposta. E as pessoas que mais sofrem com esta violência de rua acabam por ser os moradores ordeiros deste bairro. Deste bairro onde há pessoas, naturalmente, mais velhas, mais novas, mas que querem viver em paz, querem viver em liberdade. Ora, o incêndio dos caixotes de lixo, o incêndio das viaturas, os apedrejamentos, a destruição de montras, não favorece garantidamente nem a memória da criança que morreu, nem o bairro. Apenas é uma válvula de escape para libertar tensões e paixões e, portanto, deve ser condenada. Resposta policial. Nestas situações, a resposta policial tem de começar por algo de muito simples e fácil de compreender. É uma resposta musculada para restaurar imediatamente a ordem. E quanto mais cedo, melhor. Porque se deixa a situação degenerar, depois a resposta tem de ser mais forte. Portanto, quanto mais precoce for a resposta para repor a ordem, melhor. E, portanto, aqui vimos que houve uma resposta que teve várias componentes. Teve a polícia, que é competente territorialmente, teve as equipas de intervenção rápida e teve de incluir também a unidade especial de polícia, isto é, o corpo de intervenção, que é aquela força mais musculada, que é capaz de repor a ordem quando há incidentes de alta intensidade. Depois de repor a ordem, há outra dimensão que é muito importante, que é a investigação criminal. Isto é necessário identificar quais são os agentes que provocaram estas desordens. Em termos técnicos, o que eles cometeram foram sobretudo crimes de dano, não é? Crimes de dano contra equipamentos até que são públicos, para os deter e para os conduzir perante a justiça para responderem pelos crimes. É muito importante também, para restaurar a paz pública, que os principais responsáveis pelos crimes sejam rapidamente identificados e que haja tensões. Pelo que ouvi, já houve algumas tensões. Isso é bom para dissuadir este caminho de violência e de tumultos. Depois, a um prazo mais longo, é necessário que a polícia faça um trabalho mais fino, mais persistente, de policiamento de proximidade e de segurança comunitária, porque nós não podemos estigmatizar estes bairros. Nestes bairros há muita gente boa e há gente que quer levar a sua vida de acordo com as regras legais e convivendo em paz. Portanto, nós não podemos tomar a parte pelo todo. Há algumas pessoas que se dedicam a desordens, infelizmente, e entre essas pessoas, algumas são muito jovens, são até crianças, mas, em geral, há pessoas aqui ordeiras e que apreciam até o trabalho das forças da ordem. E, portanto, a polícia tem também de fazer a prazo esse trabalho de policiamento de proximidade, de conquistar a confiança da população para prestar um bom serviço de segurança comunitária.
Eu presumo que a maioria das pessoas não conheçam este bairro. O interior do bairro, por exemplo, não é possível circular de carro. É um bairro feito de becos, os acessos. Mas mesmo assim, eu conheço o policiamento que é feito, não só o de proximidade, mas também pelas brigadas de investigação criminal, e esse trabalho é feito. Os agentes conhecem e tratam pelas alcunhas até as pessoas que lá vivem, sejam os da classe trabalhadora, que existem muitas, como até alguns grupos de jovens que ou já foram detidos ou que estão identificados, referenciados. Esse trabalho existe, mas estas situações acabam sempre por temporariamente complicar essa relação que tem que existir com as pessoas. Nós, aliás, reforçando o que o Miguel está a dizer, eu ouvi que esta criança que morreu tinha sido referenciada pela polícia, morreu com 15 anos e já tinha sido referenciada com 12 anos, se não estou em erro. Sim, sim. Portanto... Isto leva-nos a outro tópico de conversa, que é, novamente, já falámos aqui, mas a questão da criminalidade juvenil existir em algumas zonas do país, muito desenvolvida e ligada sempre a pequenos grupos, não organizados, mas a pequenos grupos de bairro. Sim, sim. É necessário que realmente o sistema intervenha cedo, quando há estas crianças e jovens que são empurradas ou encaminhadas ou escolhem dentro do seu fraco escolher ainda o caminho do crime. É claro que há várias formas de abordar este problema, por exemplo, aquela teoria muito conhecida das janelas quebradas, das broken windows, diz que deve haver uma reação do sistema penal logo muito cedo para dissuadir campanhas criminosas. Quer dizer, uma criança de 14, 15 anos, que comete um ato de vandalismo, que com uma faca dá cabo de um assento de um transporte público ou parte os vidros de uma cabine telefónica, não deve escapar sem sanção. Porque escapar sem sanção significa sentir-se mais à vontade para progredir nesse caminho. Portanto, é necessário o sistema intervir imediatamente. E por isso, e nós temos falado muito nesse tema, realmente o papel das medidas tutelares e dos centros de acolhimento é muito importante. É muito importante que estas crianças, estes jovens, percebam que fizeram mal e que o caminho que estão a escolher é um caminho errado e não compensador. Quer através de sanções, quer através do enquadramento da família, da escola, da sociedade. Portanto, é necessário um grande esforço para os afastar deste caminho, aplicando sanções, porque deve haver logo um grande esforço para a internalização de regras. Aquelas regras que nós apreendemos desde crianças, do não matar, não roubar, não ferir, são regras que, muitas vezes, em situações de crise e de curto-circuito, estas crianças não apreenderam completamente. E é necessário fazer um esforço mais tardio para incutir essas regras, para as aproximar e reintegrar na comunidade. A polícia ontem teve um outro papel que foi menos divulgado, porque não houve consequências, que foi o de conseguir deter, digamos assim, a escalada deste início de violência e de confrontos para um bairro que existe mais acima, a Cova da Moura. No momento em que nós estávamos em reportagem no terreno, ouviram-se comunicações no local, nós estávamos no 6 de maio e as comunicações eram audíveis na zona da Cova da Moura, houve alguns disparos, houve uma tentativa, pelo menos, de evolução, de escalada, digamos assim. O que parece ter acontecido é que naquele momento já estavam elementos da Unidade Especial de Polícia. Terá sido isso que fez a diferença? Sem dúvida. Comparando com o início daquilo que aconteceu no 6 de maio? Sem dúvida. E comparando até com aquilo que vemos acontecer noutros países, em situações idênticas. Uma equipa da CMTV acompanhou as brigadas de investigação criminal da PSP de Sintra, numa operação que visava um negócio suspeito da prática de prostituição. Foram detidas 2 pessoas por lenocínio e, horas mais tarde, uma terceira, um polícia que trabalhava na mesma divisão onde o crime foi investigado. Esta operação é o culminar de uma investigação relacionada com o crime de lenocínio e que assumia-se como um grande problema em termos de concentração de indivíduos.
digamos assim, problemáticos, é uma questão da população, mas normalmente haviam situações de desordem, quer no interior, quer no exterior daquele estabelecimento. Eu sei que tu não quer ser eu estou só a falar com uma pessoa de cada vez. Posso me entender ou não? E você está a fazer entender? Eu estou a falar com o senhor. Depois já falo com o senhor. Eu sou o chefe dele, porque é que me fala assim agora? Então não chega a falar, eles não vão filmar assim. Isto é um estabelecimento. Deixa-me tentar dizer, não, eu sou aqui. Você sabe com quem está a falar? Vocês aqui há meia hora. Mas você não está a falar, não vamos lá nenhum. Está-me a tocar também para quê? Não deixei? Não, amigo. Não sei se é. Diga-me lá. Nós somos pessoas de trabalho, não está aqui a haver nada em específico. Vou falar consigo como deve ser. A segurança não pode falar nem pode ver. Aquilo tinha uma disposição sui generis, porque tinha uma zona que era a zona típica de restauração e bebidas, zona de danceteria, e depois teria uma zona, de certa forma, camuflada, lateral, que dava acesso a toda uma série de quartos que eram utilizados pelos clientes do respectivo estabelecimento e onde era desenvolvida aí a prática de prostituição. Presume-se que efetivamente essa zona tivesse sido concebida propositadamente para encobrir a atividade. Já trabalhou outra vez? Eu sou colega. Quem é que dentro deste tempo? Foi para si, Sr. Você está com voto de necessidade. Para quem pede se a gente tivesse medo, andava ali outro cão. Já devia ter causa da noite. Não, falta uma questão. Eu vou dizer o quê? Está bem, este tipo de gente que tem. Algum tipo de gente. Há problema. Qual é que é o problema, diga lá? Qual é que é o problema? Eu fui cordial, mas não foi cordiais comigo. Sim. E o quê? Qual é o problema? É exatamente esse, não percebeu. Não, o senhor não está a perceber. É que não está a perceber de certeza. É que não está a perceber. Não é a mim. Não é só magrinho. Está a trabalhar. Que era para sair. Mas depois eu voltei e sentei aqui outra vez, porque eu estava a ver o vídeo. Na verdade, foi montado um dispositivo inicialmente, foi feito o devido planeamento. Toda a gente foi devidamente briefada com as missões respectivas e depois procedeu-se à operação e à materialização da operação para rematar. Alô? Alô? Acabei de falar. Eu quero um bocadinho. Posso não, como é que bom? Está bem, estamos espera, mas antes de irem tem que ser assim. Eu guardo só 30 dias, está bem? Exato. Assim, pode. Agentes policiais no seu conjunto, sensivelmente 30. Entre elementos da Esquadra de Investigação Criminal e elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, que basicamente asseguraram todo o reforço de segurança ao perímetro. Vocês puderam verificar, e neste tipo de situações é sempre um bocado imprevisível o número de pessoas que estão dentro do estabelecimento, portanto, por cautela e para, de certa forma, zelar pelo nosso trabalho em segurança, foi também acionado esta equipa de intervenção. Vamos pôr aqui? Esse duro. Não, mas isto... Cuidado que tem os pés um bocado... Já vi. Logo. Tem um cigarro? Está ali o código das munições. Eu sei que você tem uma 635. Volto-lhe a dizer, eu sei daquilo que estou a falar. Onde é que está a arma? Sr. Comissário, eu estou-lhe a dizer que eu tinha aqui uma 635. Eu estive preso. Eu sei que você esteve preso. Eu estive preso o ano passado e levaram-me aquele código já é muito antigo e as munições já estão há muito tempo. Volto-lhe a dizer, eu sei daquilo que estou a falar. Eu sei que até há bem pouco tempo tinha essa arma. Eu estou-lhe a perguntar onde é que está a arma. Quero que eu lhe entregue a arma. Claro.
Eu deixo a minha mulher de sono. Pronto, está a ver, ok. E desculpe ter chamado a gente há bocado. Não, eu não peço desculpa, você sabe com quem é que está a falar. Sim, agora sei. Já lhe falaram em mim, eu sei. Não, o senhor deve ficar uma vez comigo. Acho que... Mas não tive na última operação. Não, há 2 anos acho que o senhor esteve aqui com uma vez que agrediram... Depois deixa então a sua esposa sair, depois você... Está bem? Ela não tem nada a ver com isso, eu estive preso. Sim, você foi em Espanha, não foi? Diga? Foi em Espanha? Não, estive cá. Foi cá em Portugal? Sim, sim. Não foi um processo em Espanha? O processo é de lá, que eu aqui não tenho nada. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Você só não é extraditado para ter nacional português. Quer estar aqui armado em sangue? Claro. Acho que nós o meu trabalho você deve nós temos uma casa, o senhor tem o seu trabalho, eu tenho que respeitar. Temos uma casa que aluga quartos, vendemos bebidas. O senhor já viu, há tanta merda aí na rua. Você não imagina quantas pessoas já aprendi. Nós pagamos impostos, pagamos segurança. Sr. Carlos, você depois vai perceber. Eu sei o seu trabalho, não estou por essa. E você não sabe quantas pessoas já aprendi e quantas comalhas já aprendi. Não fazem a mínima ideia. Acreditem naquilo que eu lhe digo. Eu sei que o senhor é o seu trabalho. Foram prendidas também armas, como vocês puderam verificar, uma soqueira e uma pistola 635 municiada. Portanto, tinha munição na câmara. Para uma original, não parece ser adaptada. As gajas é tudo com elas. Cerca de 20 prostitutas, funcionários seriam 2 ou 3 e os proprietários. Clientes seriam cerca de 20, 30, talvez. Mais os seguranças, que vocês viram lá entrar. Houve detidos, 2 detidos que eram os gerentes, os responsáveis, promotores da atividade. E que amanhã serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Lisboa da Grande Noroeste. Que balanço é que faz desta operação? Bastante positivo. Conseguimos resultados bastante relevantes para a consubstanciação indiciária da prova para o objeto de investigação e isso para mim é muito importante. Vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos dentro de momentos.